Olá, amigos! Vamos a mais um estudo do livro Renúncia. Este é o nosso 18º áudio e no estudo em PDF, esta é a parte 4A. Iniciamos mais uma etapa do nosso estudo, lembrando que ele está dividido em 7 partes, conforme o número dos capítulos do livro, que são 7. Em cada parte, iremos pincelar primeiramente os aspectos e pontos em comum no capítulo de número 4 da primeira parte, juntamente com o capítulo 4 da segunda parte, buscando uma perspectiva de capítulos espelhados. Em seguida, iremos refletir sobre alguns trechos do livro sob a luz do Evangelho, buscando aprendizado e entendimento que edifica, que nos remete a um melhor viver. O capítulo 4 da primeira parte nos traz a aproximação de Susana e Antero de Oviedo. Vejam que Emmanuel nos alerta para este momento. Abram aspas. A nota mais interessante, contudo, é que Antero de Oviedo, incumbido de trabalhar algum tempo em Paris, na transferência de importantes documentos para Versalhes, aproximou-se da moça de Blois, de maneira surpreendente. Fecham aspas. A sintonia foi tamanha que a família imaginou um possível romance sendo iniciado. Porém, mais adiante vemos que é outro fator que os aproxima. Segundo nos narra Emmanuel, Antero de Oviedo aproximou-se porque, abram aspas, Susana parecia possuir a chave que lhe abria o coração augusto de paixões secretas e violentas. Fecham aspas. Imbuídos em sentimentos análogos, eis que vemos a lei da atração nos aproximando, nos advertindo e lembrando a refletir. Semelhante atrai semelhante. O que temos atraído? Continuemos a refletir sobre o livro. Não obstante o casamento de Madalena e Cirilo, vê-se que Susana e Antero não desistiram. Não tentaram conduzir para outro plano os seus pensamentos. Nem mesmo o respeito pela família os conduziu a um novo pensar. E eis então que, ao olhar essa postura, me surgem as primeiras perguntas. Qual a razão dessa cegueira? Por que permanecem obstinados nesta postura egoísta e não percebem o quanto sofrimento irão causar a si mesmos e aos que lhes cercam, se permanecerem agindo assim? Como olhar para a vida destes dois e aprender para não cair no mesmo equívoco? Guardemos essas perguntas um pouco para dar um salto e olhar o que acontece lá no capítulo 4 da segunda parte. Há também um outro personagem que se encontra em cegueira parecida, dominado pela paixão, Carlos Clendenin. Chega a Paris comunicando que abandonou a batina, o compromisso que havia realizado com a igreja, e lembremos, compromisso firmado ainda no plano espiritual antes de reencarnar. Vejamos um breve trecho. Abram aspas. Jamais pudera esquecer Alcione, jamais conseguira manter um equilíbrio entre o dever e os impulsos da mocidade. Enquanto recebia as longas cartas de Damiano, a palavra amorosa do tutor lhe sofreava as preocupações tormentosas, mas tão logo se viu sem o preservativo dos seus conselhos, entrou a meditar resoluto na mudança de situação. Fecham aspas. Observemos que Carlos está com um sentimento parecido com o de Susana e Antero. Está sendo dominado pelo impulso das paixões. Há, porém, um ponto interessante que merece o nosso olhar. Ele foi capaz de resistir, abram aspas, enquanto recebia as longas cartas de Damiano. A palavra amorosa do tutor lhe sofreava as preocupações tormentosas. Fecham aspas.
podemos aprender? Primeiramente, somos capazes de reconhecer em nós as paixões inferiores que ainda nos fazem recalcitrar em atitudes de erro, provocando dor em nós e em quem está ao nosso redor? Este é o primeiro passo, reconhecer o mal que ainda vive em nós. A questão seguinte, e sobre a qual eu gostaria de refletir mais demoradamente, é justamente sobre a forma como poderemos vencer ou resistir a estes impulsos inferiores que ainda nos acompanham. E creio, se formos capazes de entendê-los, isso nos será primordial para que saibamos como conduzir nossas vidas quando assim nos encontrarmos. Vejamos então o que nos ensina o Livro dos Espíritos, nas questões 907 e 908. 907. Será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão não está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Questão 908. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Abram aspas. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que se passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Não escolhemos nossos sentimentos. Eles acontecem, surgem e nem sempre andam de acordo com a nossa razão. Então, voltando aos nossos personagens, não é o que eles sentem, mas a forma como estão conduzindo suas vidas em razão desses sentimentos. É isto que faz e fará a diferença. Alcione também se apaixonou por Carlos. Desde o primeiro momento em que o viu, seu espírito reconheceu e ela vivenciou exatamente o que Antênio a alertara quando ainda em Sírios, antes de encarnar. Capítulo 1 da primeira parte. Recordemos. Abram aspas. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás igualmente o ouvido transitório, e embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Fecham aspas. Alcione, porém, foi capaz de vencer este grande desafio, buscando colocar acima de suas paixões a vontade de Deus para a sua vida. Talvez neste momento você tenha pensado, como eu também pensei, mas Alcione era um espírito de condição espiritual muito superior à nossa. Se ela teve dificuldade, como nós o faremos? Como dominar as paixões que ainda carregamos em nossos corações? Se Susana, Antero, Carlos e muitos de nós ainda permanecemos nas paixões inferiores, o que podemos fazer para afastar a cegueira que nos impede a percepção de que estamos trilhando um caminho de equívoco? Certamente eu não tenho a pretensão de responder a esses questionamentos em sua integralidade. Porém, encontramos no próprio texto do livro Renúncia alguns caminhos que podem ser úteis aos que têm a boa vontade de querer melhorar-se pelo caminho da dedicação, do estudo e das boas ações.
E antes que me perguntem sobre aqueles que não querem e que teimam nos caminhos das paixões cegas, lhes digo que a estes, Deus, por sua misericórdia, tem oferecido a escola da dor. E não se trata de uma ameaça, mas mera constatação, uma vez que a mim mesma já foi oferecida a lição bendita através da dor, a fim de que mudasse o rumo do meu viver. Mas não precisa ser assim. Podemos refletir e conduzir-nos a novos e melhores caminhos através do amor, que nos chega em lições vividas por estes abnegados trabalhadores do Cristo, como, por exemplo, Alcione. Sigamos assim como pessoas que já possuem a vontade de melhorar-se e querem confrontar seus desenganos, auxiliados pelo amor e pelo estudo edificante. Vejamos primeiramente que Carlos foi capaz de resistir durante um tempo, enquanto recebia as cartas do padre Damiano. Conselhos de um amigo que lhe queria bem e que lhe advertia, mantendo-lhe o ânimo firme. Quantas vezes temos em nossas vidas pessoas que nos aconselham e que nos convidam a um novo olhar para a vida? Um amigo, um palestrante, uma música, uma inspiração. A mensagem de Deus tem muitas formas de chegar ao nosso coração. Queremos resistir? Estejamos atentos aos emissários divinos que cruzam a nossa estrada, nos alertando e nos instruindo. E saibamos que quando eles se afastarem, é também a ação de Deus atuando para que passemos a andar com nossas próprias pernas, como o aluno que ouve a lição e depois vai realizar a prova para testar o entendimento. Voltemos ao livro. Não obstante o tempo em que Padre Damiano lhe auxiliou, Carlos, após o seu desencarne, retornou ao intuito de buscar nas paixões imediatas a sua ventura. Penso que naquele tempo e com o entendimento que se tinha, é muito razoável ver a atitude que ele tomou. Muitos de nós o faríamos. Mas e hoje? Como todo entendimento que temos das diversas vidas e da reencarnação pode nos auxiliar? Não mais poderíamos nos justificar. A sede da felicidade no hoje, no agora, não poderia ser justificada nos corações que já aprenderam as lições da doutrina espírita, que nos é profundamente consoladora ao nos alertar que a felicidade deste mundo ainda é limitada ao nosso momento evolutivo. Sigamos mais um pouco no livro Renúncia e encontraremos uma fala de Alcione que finaliza o pensamento que ora compartilho com vossos corações. Quando Carlos chegou em Paris com a proposta de casamento a Alcione, comunicando-lhe que havia deixado a batina, ela lhe diz algumas coisas que servem também a nós outros, como um conselho, lição e fonte de inspiração para um novo olhar e um novo viver. Abram aspas. Pediste, mas não oraste. Como te sentiste forte para esquecer as obrigações assumidas, sem considerar a questão do proveito próprio? Será isso renúncia cristã? Não creio. Declaras que imploraste uma inspiração do céu e resolveste o problema, distanciando-te do compromisso. Mas eu não posso admitir, em nenhuma hipótese, que Deus nos dispense dos seus trabalhos. Nós é que por vezes ouvimos o apelo da natureza inferior e abandonamos o serviço divino em prejuízo de nós mesmos. Fecham aspas. Eis a frase de Alcione. Pediste, mas não oraste. O que este dizer nos quer ensinar? Quando temos esta atitude diante de Deus, de apenas pedir e não orar. Para explicar isto há um exemplo maior,
que vai muito além das nossas pequenas dores e dissabores. É um exemplo daquele que era puro, mas morreu em uma cruz e que fez uma prece. Abram aspas. Meu Pai, se for possível, passa de mim esta taça, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Fecham aspas. Mateus 26, versículo 39. Vemos que Jesus, diante da morte iminente, colocou-se em prece. Primeiramente ele pediu, passa de mim esta taça. Mas em seguida ele orou, não seja como eu quero, mas como tu queres. Alcione entendeu a mensagem do Cristo e também viveu em oração, buscando a vontade de Deus acima dos desejos e interesses. Carlos, Suzana, Antero ainda estão em estágios anteriores, os dois últimos nem ao menos se lembrando de levar ao Pai o seu pedido. E Carlos, que pediu, mas não conseguiu orar. Convido então os amigos à leitura do trecho em que consta o versículo supracitado, trecho de Mateus 26, versículos 36 a 46, deixando-vos um comentário de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, em que o benfeitor espiritual comenta algo que nos é pertinente à lição de hoje. Abram aspas. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos. Observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Fecham aspas. Encerro este estudo com a rogativa sincera e humilde ao Mestre Jesus, para que nos auxilie a orar, a verdadeiramente orar, buscando em nossas vidas sempre a vontade do Pai, caminho inequívoco para a nossa aventura imortal. Abraços fraternos e até o próximo estudo.